Meu nome é Arnaldo Quaresma, tenho 37 anos, sou natural de Niterói, Rio de Janeiro, mas gosto de frisar, né, que morei minha vida toda praticamente em São Gonçalo, que é do lado ali, né? Sou defensor público do Rio Grande do Sul há quase mais de 9 anos, né? Tomei posse em final ali de fevereiro de 2013, 28 de fevereiro de 2013, e também professor do CEISC, leciono disciplinas de direito penal, parte especial, processo penal. Tenho uma honra muito grande, um privilégio muito grande de integrar essa timaço aí do CEISC. Antes de ser defensor público, né, já fiz algumas provas, rodei aí o Brasil fazendo prova de concurso, né, passei em alguns, fui reprovado em outros, fui nomeado em alguns, né, então defensor público é o meu 5º cargo. Eu gosto muito de frisar essa trajetória, né? Porque a minha trajetória como concurseiro, ela passou, é claro, por algumas etapas, né? Então, eu morei muito tempo em São Gonçalo e aí a minha família, né, minha mãe na época se mudou para Niterói, então os gastos aumentaram muito, né? E eu senti a necessidade de tentar ali contribuir. Eu pensei que a melhor forma de contribuir seria ser aprovado em concurso público. Já tinha essa influência da minha mãe é servidora pública, funcionária pública do Tribunal de Justiça aposentada, então tinha aquela influência dentro de casa, ela sempre falou que eu tinha que fazer direito, que eu tinha que estudar para concurso, mas até aquele momento eu fiz até algumas provas, mas nunca assim com seriedade, com afinco, né? E, então, mais ou menos no meio da faculdade, ali no 5º período, eu comecei a focar para os concursos que eu podia fazer na época. Como eu não tinha nível superior, eu foquei nos concursos de tribunais, né? Então fiz TRE, fiz TRF, lá da 2ª região, eu fiz prova lá para o Ministério Público, tudo ali para concurso a nível médio, né? Cargos ali de técnico. Só que é claro, são concursos em que você tem ali menos elementos para estudar, menos conteúdo para estudar, só que ao mesmo tempo a concorrência ela é muito maior, né? Porque todo mundo faz essas provas, inclusive quem já tem nível superior. Às vezes o cara vai fazer a prova para analista, mas também faz para técnico. Eu praticamente fiquei algum tempo focado nesses concursos de nível médio e eu achei que aquilo ali estava me limitando, porque eu estudava só aquelas matérias, então outras matérias importantes para concursos públicos, né, eu acabava não vendo. E aí chegou mais ou menos lá para o 8º, 9º período, eu mudei o foco. Eu comecei a focar mais, eu desisti das carreiras ali de ensino médio e comecei a focar mais nas carreiras de nível superior. Então fiz algumas provas para analista, para delegado, batendo na trave, às vezes por 1, 2 questões da nota de corte. Então fiz delegado de Santa Catarina, fiz Defensoria Pública de São Paulo, fiz algumas provas assim, né, para nível superior. E o que acontece, né? Mais ou menos quando eu me formei, esses concursos de ensino médio que eu tinha feito lá alguns anos atrás, começaram a me nomear, né? Então, eu fui nomeado principalmente ali, primeiramente, para o cargo do Ministério Público lá do Rio de Janeiro. Então, eu fiquei naquela dúvida, naquela indecisão, se eu deveria aceitar ou não, acabei assumindo, né? Então, fiquei lá no Ministério Público, lá na Promotoria de Tutela Coletiva em Macaé por um ano e pouquinho. A rotina de estudos acabou ficando prejudicada, mas eu tentei, né? Tentei manter ali a rotina, enfim, mas vi que estava por muito pouco. Então eu me lembro que eu fiz a prova lá de delegado do Distrito Federal, fiquei por uma questão ali da nota de corte, então eu falei, não, cara, eu preciso de mais tempo para me dedicar. Então eu resolvi, na época eu tinha um carro, né? Vendi o carro, pedi exoneração para ter esse tempo maior aí de estudar, e aí pintou uma prova, né, um processo seletivo simplificado, específico lá da Agência Nacional de Saúde para lidar na área de ressarcimento ao SUS, então um cargo ali jurídico, mas aquilo não era temporário, então eu me lembro que eu tinha 4 anos no máximo 5 para poder ficar, e aí eu acabei sendo nomeado nesse cargo temporário, então fiquei lá na ANS, e eu pensei assim, ó, cara, como eu estou num cargo temporário, é a hora que eu tenho que intensificar. Eu comecei a fazer prova em outros lugares, em outros estados. Falei, ó, tenho 5 anos da minha vida para tentar passar em algum concurso, né? Eu falei, me dê esse prazo. E aí, nesse momento, teve 2 concursos que eu, enfim, passei para as outras fases, né? Defensor público e delegado de polícia. E eu me lembro que coincidiu na época, né, a prova física de delegado de polícia cair no mesmo dia da 2ª fase da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul.
E aí eu acabei, meio que na época, optando por delegado de polícia, porque era no Espírito Santo, era mais próximo do Rio de Janeiro. E eu pensei assim, vou fazer só a prova física, né? Em tese já tinha passado. Na prova da defensoria tinha outras etapas, tinha prova oral, prova de tribuna. E eu acabei fazendo uma escolha, não porque eu gostava mais de ser delegado ou defensor, mas eu fiz uma escolha mais certa, né? Nesse sentido de ter alguma segurança a mais, né? E aí, estava completamente fora de forma, precisava correr atrás do prejuízo, porque eu estava completamente sedentário, né? Não me alimentava direito, não fazia nenhuma atividade física. E aí teve um lance bacana, assim, que um concurso que eu fiz lá naquela época que eu mencionei para vocês, lá na época de 5º, 6º período, aquele concurso de nível médio, uma prova que eu fiz para o TRF da 2ª região, lá para técnico judiciário, me chamou. E eu estava como temporário na ANS. Eu pensei, não, peraí, eu estou como temporário aqui, mas é superior em direito, né? Lá é um cargo efetivo, mas em ensino médio. E aí o que eu fiz? Eu pedi a exoneração da ANS, assumi lá no Tribunal Regional Federal da 2ª região, lá como técnico, e até assumir, eu pedi para prorrogar o exercício, então eu ganhei aí uns 30 dias, né? E foi justamente esses 30 dias que eu utilizei para intensificar a preparação física para a prova de delegado de polícia. Aí acabou ajudando. Eu ainda ganhei um baita de um presente, eu me lembro até hoje, agradeço muito. Eu acho que tem sim, você tem que ter fé, tem que acreditar em algo que te move, em Deus ou qualquer outra nomenclatura que você queira usar, mas eu acho que a gente tem mais envolvido, né? Enfim, me considero católico, acredito em Deus, mas respeito todas as religiões. E para mim aconteceu uma coincidência muito bacana, porque comentei com vocês que a prova física de delegado de polícia estava marcado para o mesmo dia da 2ª fase da Defensoria Pública. E acabei optando por fazer a prova física, então acabou que eu não estava me preparando para a 2ª fase da Defensoria Pública, não estudei, estava focado mais na prova física, né? E aí, me lembro como se fosse hoje, né? No dia do meu aniversário, saiu o adiamento da prova física de delegado de polícia em uma semana. Então foi um baita de um presente, porque eu ganhei uma semana a mais para me preparar para a prova física e consegui fazer a 2ª fase da Defensoria Pública aqui no Rio Grande do Sul. E assim, não estava estudando, não estava me preparando, porque eu estava focado mais na prova física, mas ao mesmo tempo, por um lado, foi bom que eu fui fazer a prova aqui de 2ª fase sem aquela pressão. E eu me lembro que nessa época que eu estava fazendo prova, eu fui numa academia lá no centro de Porto Alegre, porque eu tinha que continuar correndo e me preparando para a prova física. E aí, graças a Deus, consegui passar nas duas, né, tanto na 2ª fase da prova dissertativa aqui da Defensoria, como na prova física lá para delegado de polícia. Isso eu tenho que contar num outro momento que foi, cara, um horror, mas acabei passei mal pra caramba na prova física, mas enfim, isso é papo para um outro vídeo. Mas, enfim, consegui as duas e consegui passando e tal. Daí saiu a nomeação, né, para delegado de polícia depois de um tempo parado, o concurso voltou a andar. Para mim aquilo ali representou um marco, né? Uma carreira que eu sempre admirei, que eu admiro até hoje, né? Tenho muitos amigos delegados de polícia, eu acho que é um baita de um cargo. E aí fiquei muito feliz na época. Eu tomei um baita de um porre, né? Esse dia eu me permiti, né, tomar um baita de um porre. Estava na casa lá dos familiares, de um tio meu. Tomei um baita de um porre, estava ali muito empolgado, né? Com esse concurso estava parado, né? E assim, delegado de polícia e defensor público, né? Foram duas carreiras assim que eu mais me identifiquei na minha época de concurseiro. E aí um belo dia, eu já quase um ano no cargo de delegado de polícia, me ligaram da Defensoria Pública perguntando se eu tinha interesse em assumir a carreira, né? Então, é claro, dei uma pesquisada no Rio Grande do Sul, como é que era o estado, como é que era a carreira. Eu resolvi assumir, então, a carreira de defensor público. Mas esse tempo que eu fui delegado de polícia, eu levo no meu coração, tenho um enorme carinho pela Polícia Civil e pela Polícia Civil do Espírito Santo, né? Minha irmã é escrivã lá de polícia, né? Entrou um pouquinho depois que eu saí e é escrivã até hoje, está bem feliz lá na Polícia Civil do Espírito Santo. Um baita no estado também, pertinho do Rio, praias maravilhosas, né? Então o delegado de polícia ele vai atuar mais na investigação, então ele vai ter uma visão mais focada na investigação, né? O defensor público ele vai atuar normalmente no processo, mas ele vai ter acesso à investigação e vai ter um outro tipo de visão, assim como o juiz tem outro tipo de visão, o Ministério Público tem outro tipo de visão. Então eu não consigo ver tanta incompatibilidade. Assim, incompatibilidade maior seria, por exemplo, se
o sujeito que é defensor público depois passa para promotor e assume, ou vice-versa, né? Então seria uma incompatibilidade, assim, seria uma diferença maior, mas eu não vi, nesse aspecto, não vi tanta diferença assim não. Inclusive, meu tempo na Polícia Civil do Espírito Santo me enriqueceu muito e eu uso até hoje, né? Nas aulas, os exemplos, isso é muito bom para você dar aula, você ter esse contato também com a prática. E também, é claro, me ajudou muito a minha atuação no processo, minha atuação nos júris, né? Aqui na Defensoria Pública, eu sou o defensor público titular da primeira Defensoria Pública, que tem atuação na vara do júri, então isso enriquece você questionar lá determinadas provas que não foram feitas, que não foram produzidas e mostrar que isso poderia ter um impacto, inclusive, na absolvição do acusado. Então, isso né, de uma valia muito grande. Do meu tempo na Defensoria Pública, né, eu posso dizer que hoje, depois de quase 10 anos na Defensoria Pública, eu não consigo me enxergar em outra instituição, né? A minha identificação com a Defensoria Pública é muito grande, é como, né, eu não consigo, com todo respeito, claro que você tem o direito de optar pela profissão lá que te segue, que te move. Às vezes eu costumo brincar que o perfil vai vir com a tua profissão. Enquanto você é concurseiro, você pode tentar para delegado, mas depois que você tiver um tempo na carreira, né, então de repente se hoje eu tivesse há quase 10 anos como delegado de polícia, eu teria uma outra visão. Mas hoje eu posso dizer que depois de quase 10 anos na Defensoria Pública, eu me sinto muito realizado. A Defensoria Pública ela tem uma atuação marcante não só no processo penal, né, da defesa dos acusados no processo penal e de garantir o devido processo legal, ampla defesa e outros direitos lá fundamentais, mas a Defensoria Pública tem um papel muito grande no acesso à justiça, principalmente daquelas pessoas vulneráveis que não têm condições de contratar um advogado e que às vezes são tolhidas dos direitos mais básicos, né? Então, quantas e quantas ações a Defensoria Pública ingressa para busca de medicamento, para cirurgias, para vaga em creche, né? Para alimentos, né? Na área de família, a Defensoria Pública tem uma atuação muito grande. Então, não pense você que a Defensoria Pública é só na área criminal, pelo contrário, né? Tem atuações marcantes praticamente em todas as áreas significantes ali, promovendo os direitos humanos. Então, na construção da cidadania da pessoa, eu sou suspeito para falar, eu acho uma baita instituição e depois desses 10 anos, a Defensoria Pública, com todo respeito, é demais. Assim, eu fico até arrepiado de falar, é uma atuação que a gente sabe que quando a gente consegue, né, por exemplo, livrar alguém inocente, né, de um júri, o cara que chega preso, algemado, né, está lá 2 anos, 3 anos preso na preventiva, e você chega lá no júri e você fala assim, não, né, não é por aí. E você consegue uma absolvição ou consegue uma desclassificação e ele sai solto, né, e chegar, por exemplo, o pai, a mãe, familiar lá do cara e te agradecer, e mesmo quando você não consegue, mesmo quando você não consegue, às vezes o cara sai condenado, né, mas chega lá a família e fala, pô, doutor, você brigou pelo meu filho, né, obrigado aí por ter defendido os direitos dele. Então, é uma atuação marcante, né? Então, também nas outras áreas, né, de saúde, eu me lembro que de um processo que eu atuei, de uma menina que ela tinha um problema muito grande na coluna, era uma criança de 7, 8 anos, na época que eu fui defensor público em Gravataí, precisava de uma cirurgia urgente, porque senão ela teria dificuldade para andar e se movimentar para o resto da vida. Então, naquela semana, a gente conseguiu entrar com ação, conseguiu um bloqueio de quase R$200 mil na conta do Estado para garantir esse direito dela, e ela fez a cirurgia com os maiores profissionais médicos. Várias, acho que se eu for falar aqui da atuação da Defensoria Pública e contar casos da Defensoria Pública, seria inviável, né? Mas é uma atuação que eu gosto muito, claro, além da atuação como professor, eu acho que uma complementa a outra. Eu me considero um defensor público melhor, porque eu tenho que estudar penal, estudar processo penal para vir aqui dar uma aula boa para vocês. Então, isso acaba melhorando a minha atuação na Defensoria Pública, né? Mas também a minha atuação na Defensoria Pública melhora, é como se uma se retroalimentasse da outra, como uma se alimentasse da outra. Então, eu tenho exemplos práticos, situações que deram certo,
né, teses que deram certo, teses que eu não consegui emplacar. Então, tudo isso engrandece também o meu papel assim, na sala de aula, na formação de alunos. Então, eu sou muito grato à Defensoria Pública, me abriu muitas portas, né, inclusive para docência, né? Então, é claro que foi uma atuação importante que me abriu portas. É claro que agradeço muito o CEISC, o Unidal, pela confiança, né, e toda a coordenação do CEISC. Então, eu posso dizer para vocês que busquem o sonho de vocês, né, o concurso que vocês quiserem, né, a atuação que vocês quiserem. Então, busquem o sonho de vocês. Eu posso dizer que é um caminho realmente árduo, né, um caminho que demanda muito esforço, muita abdicação, né. Você vai ter que fazer inúmeras renúncias na vida de vocês, de repente contato com a família, com amigos, namorado, esposo, mas olhando para trás e voltando para trás na minha trajetória, eu posso dizer que eu sou um cara muito realizado nesse aspecto profissional e eu não faria diferente em nada, né? Enfim, todos os meus êxitos e fracassos foram vários fracassos. Eu posso dizer para vocês que vocês que não se comparem com ninguém. Cada um tem uma trajetória, cada um tem um caminho, né? Então, assim, evitem se comparar. Fulano de tal está estudando há 1 ano e passou, né? E eu estou aqui há 2, 3 anos, não passei ainda. O cara tem a trajetória dele, o cara tem a vida dele, você tem a sua, cada um tem a sua batalha. Tá? Então, não se comparem, né? Se comparem consigo mesmo. Né? É o melhor que vocês estão conseguindo produzir? Não, então vamos buscar melhorar. Né? Então, cada um tem um tempo de vocês, acreditem, acreditem no sucesso de vocês, acreditem aqui no CEISC, que nós estamos aqui, né, para justamente possibilitar vocês realizarem esse sonho de vocês do concurso público. A gente sabe como é importante, né, e isso muda vidas, né? Você vai mudar com certeza a vida das pessoas que estão à sua volta. Às vezes pessoas que nem nasceram ainda, então de repente um filho seu que vai nascer daqui a 5, 6 anos, ele vai estar sendo beneficiado pela decisão que você está tomando hoje, né, de estudar para concurso público. Né? Então eu sou muito grato, né, ao concurso público, aos cargos que eu exerci e principalmente a Defensoria Pública. E eu não me vejo hoje fazendo outra coisa que não seja ser defensor público e ser professor aqui, enfim, ajudar vocês na realização do sonho de vocês.